Jesus? Vocês estão satisfeitos com o que o Espírito Santo está fazendo no individual, no coração de cada um? E satisfeitos com o que o Espírito Santo tem feito no coletivo, na igreja, nos irmãos? Vocês estão satisfeitos? Amém? Quem está satisfeito? Diz amém. Ô, irmãos, é um misto de emoções, porque ao mesmo tempo eu estou satisfeito com o que Deus fez na minha vida, está fazendo na minha vida, mas ao mesmo tempo eu não estou satisfeito, porque eu quero mais. Se você prestar atenção naquilo que você cantou, naquilo que você louvou, você disse que tem mais lenha para queimar, então nosso coração tem que estar satisfeito de certa forma. Tem que estar satisfeito com aquilo que realmente Deus já fez na sua vida. Mas você deve acreditar que Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você pede, do que você pensa, do que você crê. Porque ainda tem mais lenha para queimar, irmãos. Eu tenho certeza que nessa noite não vai ser mais uma noite que você vai ouvir mais uma pregação. Talvez você já ouviu tantas pregações, em vários lugares, principalmente na internet, todos os dias, basicamente, a gente pode ouvir uma pregação. E talvez você, os seus ouvidos, o seu coração se acostumou com o sagrado. Se acostumou em ouvir pregações, ouvir mensagens, ouvir sobre Jesus, mas talvez aquilo que você ouve, ou aquilo que você frequentemente assiste, talvez isso não queime o seu coração, talvez isso não mexe no seu interior, talvez isso não muda a sua vida prática. Por que que isso não mexe com o nosso coração? Por que que buscar a Deus não mexe com o nosso coração? Por que que buscar a Deus não nos traz mais sede, mais fome de querer conhecer a esse Espírito Santo, que não é uma força, não é uma experiência, não é um poder, não é uma energia, mas é uma pessoa. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. O Senhor quer falar ao seu coração que Ele quer restaurar o altar que foi destruído do seu coração. Talvez nessa noite aqui, o Espírito Santo, Ele quer falar sobre o seu coração, para que você possa restaurar e preparar o seu coração para ouvir a voz do Senhor. É basicamente tudo aquilo que... É a Ingrid, né? A Ingrid estava cantando aqui. E o pastor Adenil estava ministrando. Basicamente toda a minha pregação, irmãos. É basicamente tudo aquilo que eu estou pensando já há alguns meses, que é sobre o Espírito Santo, sobre oração, e é isso que eu vou falar nessa noite. O pastor pediu, fala sobre oração, e é o que está queimando meu coração, irmãos. É o que está queimando por dentro, é o que eu quero, é o que... Esquece performance. Eu estava muito preocupado ultimamente com performance, porque pregar é um ofício dos 5 ministérios, pregar é um ofício para pastor, para evangelista, a pregação é um ofício para profeta, para mestre, para evangelista, enfim, irmãos, eu estava muito preocupado com performance. E o Espírito Santo disse para mim, joga tudo para o ar, que se exploda a performance, que diminua eu, mas que o Senhor possa ser revelado, que o Espírito Santo, que a pessoa do Espírito Santo, que é a figura principal desse culto. Esse culto não é para mim, esse culto não é para você, esse culto não é para os jovens, esse culto é para o Espírito Santo. É Ele que merece. Você não é a figura central desse culto. Eu e você, nós nos arrumamos, nos preparamos, tomamos um banho, colocamos um perfuminho, ficamos todo bonito para vir no culto, mas o culto não é para nós, irmãos. Estou dizendo que você vir todo bagunçado também, né? Mas o culto não é para você. O culto é para Ele. Nós não cultuamos personalidade. Nós não somos narcisistas. Nós não olhamos diante do espelho e dizemos, quão grande és tu, João, quão grande és tu, pastor. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos, quão pecador nós somos, quão frágil nós somos, quão o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória.
no nome de Jesus. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos, tenho 30 anos de idade, apesar da ausência do cabelo. Me converti tem 16 anos. Converti quando eu tinha recém 15 anos de idade, morava aqui do lado da igreja, sempre morei aqui do lado da igreja. E antigamente, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, até os 13, 14, sempre os jovens iam me chamar para poder ir para a célula, sempre. E eu sempre rejeitava esse chamado, eu sempre rejeitava esse convite para ir à igreja, para ir à célula dos jovens. Se eu não me engano, era na casa da Eridane, lá no Vale Verde. Mas, irmãos, ao passar do tempo, eu sempre ouvi as pregações aqui, né? Porque é do lado, então basicamente dá para ouvir tudo. Então, quando o pastor pregava aqui, eu quase me convertia lá. Mas chegou um momento em que eu aceitei esse convite, com 14 anos de idade, para ir na célula do pastor Denilson Daninha, aqui na esquina, na Guaraciaba, a célula Atos 29, e eu realmente fui pela primeira vez, gostei demais, apesar da vergonha, apesar de ser um pouco tímido, e também, como eu era metaleiro, como eu gostava de coisas diabólicas, eu já falei isso lá no acampamento, alguns de vocês já ouviram, eu amava questões satânicas e eu achei um pouquinho aquilo antiquado. Um satanista, ou alguém que adora Satanás, alguém que ama as coisas demoníacas, e na igreja não faz muito sentido, né? Mas me foi ofertado uma possibilidade de ir ao encontro. Eu fui no encontro em 2007, em julho de 2007. Não vou falar porque o encontro é tremendo, já falei para os irmãos. E, irmãos, eu tinha levado o xadrez que eu tinha roubado da escola, pensando que eu ia jogar xadrez. Eu estou contando, né? Eu fico nessa tentação de contar como é que eu encontro, irmãos. E eu esperava que eu ia encontrar algumas meninas para poder ficar. Estava todo de brinco, né? 3 brincos, todo metaleiro, todo loucão. E chegou lá, irmãos, foi tremendo. Foi tremendo. Eu me converti 27 de julho de 2007. E eu lembro, foi bem aqui, ó. Foi bem aqui. Eu olhei para a igreja e disse o seguinte: hoje, nesse domingo, o velho homem morreu. E nasceu uma nova pessoa, que ama Jesus, que entendeu quem é Jesus, e que quer o Espírito Santo. Naquele domingo, dia 27 de julho de 2007, até hoje, eu nunca abandonei os caminhos do Senhor. Porque eu entendi a responsabilidade que eu tenho diante de Deus, e o Espírito Santo me revestiu com poder, com graça, com autoridade, com ousadia, com vontade, com anseio de querer buscar e buscar e buscar muito mais o Senhor. A minha vida mudou completamente, da água para o vinho, porque de assuntos satanistas, como eu tratava com os meus colegas, nós tratávamos como era o inferno, como seria legal no inferno, maquinações diabólicas que passavam frequentemente na minha cabeça, desgraças que você nem imagina que passavam na minha cabeça. Tudo isso foi transformado pelo Espírito de Deus, a ponto de eu vir na igreja e sentir tamanha presença do Espírito Santo nesse lugar, de ser tocado por Deus, e o convite por Deus à oração, e orando, buscando. Eu amava ao Senhor, e ainda amo. Mas eu me lembro que o pastor Elton me colocou, meu primeiro emprego gospel, né? Foi zelador da igreja aqui. Eu acho que eu fui o primeiro zelador da igreja. E, irmãos, foi algo muito alucinante. Foi muito louco isso. Porque o pastor deu um voto de confiança em mim para eu tomar conta da igreja. Eu ficava com a chave da igreja. Eu lembro quando nós fizemos esse púlpito aqui, ó, lá na casa do Josimar. Eu me lembro nas tardes pintando a lanchonete de azul, não sei se tem ali ainda, né? Destruiu tudo.
Mas eu me lembro aqui arrumando, organizando a biblioteca da igreja, e eu várias vezes, eu sentado no banco da igreja, pegava uma Bíblia de um irmão que esqueceu no culto, talvez não sentiu falta, e começava a abrir, ler, memorizar, corria na casa do pastor Denilson, consegui memorizar os livros da Bíblia, consegui memorizar versículos, pastor Denilson, olha que maravilhoso, irmãos, você sabe, você faz ideia, essa mudança tremenda de alguém que não tinha nada a ver, não tinha nada em comum com a igreja, com o reino de Deus, com o Espírito Santo, não tinha nada a ver com a igreja, irmãos. Alguém que detestava a igreja. Agora fazer parte da igreja, amar a igreja, trabalhar para a igreja, servir a igreja e servir os irmãos, estar apaixonado loucamente por Jesus e querer se aprofundar loucamente por Jesus. A ponto de 1 ano e meio de crente, eu clamava por ajuda. Eu chegava ao pastor e falava assim: pastor, eu quero mais. Eu vinha em escola de líderes, eu vinha cultos de oração, eu tomava conta de cultos de oração, ia rede de jovens, todos os cultos, que era culto, nós vamos orar no monte, a gente ia, independente da hora, a gente ia, vamos evangelizar, a gente saía e evangelizava. E eu dizia para o pastor, eu quero mais, eu sinto que o Senhor tem me chamado para a obra missionária, eu sinto que o Senhor quer me capacitar para a obra missionária. Eu me lembro nessa época, 2009, irmãos, eu não tinha terminado o meu ensino médio, eu tinha reprovado 3 vezes, eu era muito louco, e eu me lembro nesse ano que o Senhor me chamou para a obra, por tempo integral. Eu queria ir trabalhar em algum lugar que pudesse me desenvolver a minha vida integral. E o pastor Denilson disse o seguinte: olha, tem um lugar aí para você. Eu conheço um lugar, meus parentes, né? Irmã da Aninha e da Isabel, que estão lá no Rio Grande do Sul, tem um seminário. Eu tinha 16 anos. Eu estava loucamente apaixonado por Jesus. Cadê os jovens loucamente apaixonados por Jesus? Cadê os jovens que estão dispostos a fazer qualquer coisa para Jesus? Aonde estão os jovens que estão dispostos a dobrar os joelhos e a orar e jejuar e buscar e clamar por almas sedentas por crescimento, por Deus? Cadê esses jovens? Eu entendi que quando Deus quer fazer uma obra, primeiro Ele desperta o povo a orar. E eu estava orando. Irmãos, eu lembro que na minha época aconteceu um grande avivamento nessa igreja. Se você talvez não participou dessa época, 2007, 2008, 2009, a igreja não tinha espaço, nem em pé, para as pessoas ficarem na igreja. As pessoas ficavam do lado de fora, abarrotado lá de fora, vinha um ônibus, van lotada, para a gente assistir os cultos. Eu me lembro o ensinamento que o pastor Márcio me deu, quando eu tomava conta da zeladoria da igreja, e era um culto de oração, e vinha realmente 2, 3 pessoas, eu e mais outro rapaz, outro jovem, e o pastor Márcio uma vez me ensinou algo que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte: olha, por que você está colocando só 3, 4 cadeiras aqui para o culto? Você não tem fé que o Senhor possa trazer mais pessoas? Eu ouvi aquilo, eu guardei aquilo no meu coração e orava ao Senhor: Senhor, envia mais pessoas para essa igreja, envia mais jovens para essa igreja. Aonde está, irmãos, esse avivamento? Talvez, se você está informado a respeito do que está acontecendo em Osborne, nos Estados Unidos, esse grande avivamento, esse grande mover daquela universidade metodista, não é o primeiro avivamento que aconteceu ali, já é o 4º avivamento em um século, já é o 4º avivamento. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente, avivamento não é programado, nós não programamos avivamento, nós não agendamos avivamento, hoje é culto de avivamento acontece de repente.
Quando nós estamos orando, buscando, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando e buscando e compartilhando a palavra. Não foi diferente o que aconteceu, esse foco de avivamento em Augsburg. Foi diferente. Eles estavam cultuando e o culto acabou e alguns jovens ficaram naquele lugar e estavam orando e não quiseram sair daquele lugar e continuaram orando, continuaram buscando, e o Espírito Santo, de repente aconteceu. E aqueles homens foram tocados, aqueles jovens foram tocados e não parou de chegar gente. Irmãos, vocês têm ideia do que Deus pode fazer na sua vida primeiro e através de você? Eu entendi ao passar do tempo que Deus gasta muito mais tempo trabalhando na nossa vida, no nosso caráter, moldando-nos a partir do exemplo de Cristo que através das nossas vidas. Deus gasta muito mais tempo trabalhando na nossa vida do que através da nossa vida. Muitas vezes nós colocamos a carroça na frente dos bois e queremos ser usados por Deus muito mais daquilo que Deus transforma o nosso ser. Deus gasta muito mais tempo trabalhando no seu caráter do que através de você. Eu entendi isso e disse: pastor, eu quero algo a mais. Eu quero algo a mais. E o Senhor abriu uma oportunidade para eu poder ir para o seminário com 17 anos. Eu fui. Sou filho único. Sou pobre. Era de família pobre. Não tinha condição. Mas o Senhor supriu todas as minhas necessidades. Eu me lembro um momento em que eu estava conversando com um pastor e tinha uma outra pessoa. Nós estávamos, se eu não me engano, na Formiga Doceira e aconteceu uma situação em que eu ouvi uma proposta. João, faz faculdade, você vai ganhar dinheiro, faz isso. Eu falei assim, eu não quero isso, o Senhor não me chamou para isso nesse momento. O senhor lembra, pastor? Mas você é louco, você vai para um lugar que você não conhece sem dinheiro, você nem acabou o seu ensino médio ainda, você é louco da cabeça fazer isso? Tantas oportunidades que podem surgir para você, tantas coisas que podem surgir para você a partir dessa decisão que você de ficar aqui. Eu falei assim, Deus não me chamou para isso. E nesse altar, foi bem nesse lugar, eu recebi uma promessa de Deus, uma profecia do irmão João, que ao ler as Escrituras, ele não sabia que estava sendo usado por Deus naquele momento. Ele leu as Escrituras num sábado, numa rede de jovens. Na minha última rede de jovens, ele leu um texto de Gênesis capítulo 6, quando Noé soltou aquela pomba, e aquela pomba não voltou mais. E ele disse algo inspirado por Deus, ele disse o seguinte: assim como essa pomba foi enviada e não voltou mais, o Senhor te envia para campos desconhecidos. Irmãos, graças a Deus, a promessa se cumpriu. Sou formado, pós-graduado, sabia mal falar português, aprendi o inglês, o francês, e fui para campos desconhecidos. Você está entendendo? Você está entendendo? Aquela pessoa que me disse aquela palavra, assim como Pedro lançou aquela palavra para Jesus, você lembra? Jesus não morre, não precisa morrer. Jesus disse o quê? Arreda de mim, Satanás. Pedro não era de Satanás, Pedro não era satanista, Pedro era crente, mas ele foi usado infelizmente. Eu não dei ouvido àquela voz, eu aceitei o chamado de Jesus. Eu fui muito bem pastoreado por esse homem aqui. Fui muito bem ensinado pelo pastor Elton, fui muito bem discipulado pelo pastor Márcio, pelos líderes dessa igreja, fui muito bem discipulado, graças a Deus, e agradeço, sou assim, imensamente grato à vida de vocês como casal, que não só ajudou a mim, mas a minha mãe. Ela está comigo hoje, ela se converteu, através
dessas vidas através dessa igreja, irmãos. Hoje eu tenho uma família, hoje eu sou casado, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, porque eu não imaginava um homem tão feio casar com uma mulher tão bonita. E ter 2 filhos maravilhosos. Eu tenho uma filhinha de 8 meses, Heloísa. É a minha cara, loura do olho azul. A minha cara. E tem outro guri de 5 anos, né, o João Pedro. Sabe, irmãos, Deus faz tanta coisa, é tanto testemunho para contar, mas assim, Deus é bom. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 4. Irmãos, a Bíblia é algo fascinante. Eu estou nesse texto, capítulo 4, eu vou escrever um livro. Falando isso, quem quiser, né, adquirir. Eu não vendo livro para ganhar dinheiro, irmãos, tá? Eu escrevi 2 livros, estou publicando o 3º livro. É um livro sobre salvação, que está na Amazon. É um outro livro sobre o diário de um seminarista. E outro livro sobre concordância temática. Esse aqui que eu vou escrever é seu 4º livro, em Efésios, capítulo 4. De um cara que era quase analfabeto. O Senhor possibilitou até de escrever livros, irmãos. Que loucura, cara. Que loucura. Efésios, capítulo 4. Versículo 30. Eu queria falar com vocês um pouquinho, como continuação da introdução ainda. Versículo 30, e não entristeçais. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia final, para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós estávamos vendo aqui os sofrimentos de Cristo. Nós estávamos, agora há pouco, né, tirou aqui, vendo Jesus apanhando, Jesus sofrendo, mas, irmãos, eu tenho analisado ultimamente, em muitos lugares, a ausência de uma pregação em que fala sobre o Espírito Santo, como pessoa. O Espírito Santo está aqui como pessoa, Ele está sondando os seus corações. Tem pessoas que estão recebendo uma palavra, logos, tem pessoas que estão recebendo palavras aleatórias, como se fosse mais uma pregação, como se fosse mais um dia, mas existem pessoas aqui nessa noite que estão recebendo uma palavra rema no seu coração. Uma palavra específica, uma palavra que está mexendo no seu coração. Se você está com o seu coração queimando aí, se você está com a sua mente pensando nas coisas que o Senhor já fez na sua vida, ou nas coisas que o Senhor poderia fazer na sua vida, se você se entregasse, renunciasse, buscasse, orasse mais ainda ao Senhor, se você está sentindo alguma coisa no seu coração, quase que, sabe, uma emoção tão forte no seu coração, é o Espírito Santo que está trabalhando, é o Espírito Santo que está trazendo uma palavra rema. Eu queria falar com vocês que o Espírito Santo sofre. Não é só Jesus que sofreu, mas o Espírito Santo sofre. E muitas vezes nós ignoramos completamente o sofrimento do Espírito Santo. Porque talvez da nossa visão, quando falamos sobre o Espírito de Deus, nós imaginamos um Deus todo-poderoso que não tem sentimentos, um Deus que é a par das nossas emoções, que é a par, indiferente com os nossos sentimentos e com as nossas ações, mas o Espírito Santo sofre. Observe que o Espírito Santo ele é blasfemado pela arrogância. Ele é blasfemado pela arrogância, pela presunção dos homens.
quando nós o ignoramos como pessoa, quando nós estamos reunidos no lugar, aonde esse lugar está pegando fogo, aonde há uma fornalha, aonde há um mover, aonde há a palavra do Senhor, aonde há promessas se realizando, e nós o ignoramos. Eu não estou dizendo que você não ama o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você está nem aí para o Espírito Santo, mas nós, por muitas vezes, ignoramos o Espírito Santo. Por muitas vezes nós nos distraímos com muitas coisas, nós nos distraímos com uma notificação que talvez você está recebendo aí no seu celular, ou talvez uma distração quando você pensa, o que eu vou fazer, o que eu vou comer depois que sair do culto. O Espírito Santo quer que você esteja dobrado os seus joelhos perante Ele. O Espírito Santo sofre pela impiedade do homem, pela incredulidade do homem. Talvez nós abrimos a boca e nós falamos muitas coisas ao Espírito Santo, que nós realmente o amamos e o desejamos, e nós o louvamos com todas as palavras bonitas, mas, irmãos, o Espírito Santo, ele sofre com a incredulidade, porque quando nossa fé é provada, quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando por momentos insuportáveis, quantas vezes nós não lembramos do Espírito de Deus, nós não oramos o Espírito de Deus, porque é Ele que nos assiste em nossas fraquezas, como diz as Escrituras. O Espírito Santo é nosso companheiro fiel. Quantas vezes nós o ignoramos, quantas vezes nós fazemos com que essa pessoa sofra, o Espírito Santo sofra, através das nossas ações. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas ações, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, soa muito mais alto, fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Aquilo que nós fazemos tem muito mais força do que aquilo que nós falamos. Eu queria propor com vocês uma dinâmica rapidinho. Eu fiz isso com vocês no acampamento, a dinâmica? Não, né? Eu queria que todos vocês fizessem assim, ó. Até a mão de vocês ficasse bem quente. Até a mão de vocês ficar bem quente. Está se esquentando aí, irmãos? Aquilo que nós fazemos tem mais força do que aquilo que nós falamos. Agora todo mundo, coloque a mão no seu queixo e não tira muito lugar. Olha para a pessoa do seu lado. O queixo fica aí. Eu falei para colocar a mão aonde? Queixo. Queixo. Aonde que eu fiz para colocar a mão? E por que você colocou na bochecha? Qual o Transformes, né? Irmãos, aquilo que nós fazemos tem mais força do que aquilo que nós falamos. Eu pedi para vocês colocarem a mão aonde? Mas vocês colocaram aonde? Por quê? Porque vocês viram eu fazer e não prestaram atenção naquilo que eu falei. O Espírito Santo quer a sua ação. Aquilo que você faz. Não é aquilo que você pode fazer, é aquilo que você faz no seu dia a dia. É o que nós fazemos que se torna exemplo para os outros. Não é que nós falamos, é muito fácil eu estar aqui em cima do altar, o mais difícil é eu descer do altar, é a minha vida prática, é como eu vivo todos os dias. E talvez a maneira como eu vivo, talvez a maneira como eu ajo, como eu me comporto perante as pessoas e quando eu estou sozinho, faz com que o Espírito Santo seja entristecido. Eu já entristeci muito o Espírito de Deus. Talvez você já entristeceu muito o Espírito de Deus.
mas Ele quer renovar o seu coração. Ele quer restaurar a sua igreja. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer avivar o seu coração, porque avivamento é vida para aqueles que estão prestes a morrer. Talvez você está prestes a morrer, talvez o fogo que está no seu coração está prestes a apagar, mas o Espírito Santo quer acelerar, o Espírito Santo quer reacender a chama sobre o seu coração, o desejo de orar, o desejo de estar com Deus. Se o amor por Jesus não te faz pelo menos vir ao culto numa rede de jovens, quanto mais te levar ao céu, irmãos. Se o amor pela obra de Deus, pela casa de Deus, não te faz vir ao culto no domingo, no final de semana, o que te faz receber ou querer o Espírito de Deus sobre o seu coração, irmãos? Você percebe que deve haver vontade. Você percebe que deve haver um compromisso de estar lá todos os dias. A minha vida é muito corrida no seminário, muito corrida. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então eu dou 16 aulas por semana. Fora os discipulados, fora a pregação, fora um monte de coisa. E realmente, se eu não me privar do sono, eu não consigo buscar a Deus. Estou aqui, estou ausente da escola, não é por regra, porque eu já sou formado, já sou pastor, já sou professor, não recebo nenhuma disciplina se eu não fizer, mas estou aqui, do lado aqui da igreja, em viagem, mas se eu não acordar mais cedo, não me privar do sono, eu não consigo buscar a Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Seu compromisso com o Espírito de Deus. De estar lá no momento a sós, porque Ele está te esperando. De estar lá. Todos os dias eu tenho que acordar às 4h30, 5 horas da manhã. Tenho 2 filhos pequenos, tenho uma bebê. Então olha isso aqui, está tudo roxo, olheira. Tem que acordar de madrugada por causa de bebê, por causa de criança. Mas eu tenho que estar lá, porque Ele me espera. Talvez você chega num culto de aviva, ou num domingo, buscando a presença do Espírito Santo, mas talvez o Espírito Santo está dizendo que você fica a semana toda se alimentando com comida de demônio. Você fica alimentando a sua carne a semana inteira, e chega o final de semana, você quer sentir o Espírito Santo, irmãos, preste atenção. Ele está lá todos os dias te esperando. Todos os dias o Espírito de Deus está lá, querendo ter um momento contigo, querendo ter um tete a tete, querendo ter um momento com Ele. Nós entristecemos o Espírito Santo pela nossa soberba, quando nós achamos que conseguimos fazer melhor do que Ele. E ontem eu estava muito preocupado com o que eu ia falar, porque eu tenho muito medo de falar aquilo que Deus não queria que eu falasse, ou de me acovardar em falar aquilo que Deus quer que eu falasse. E eu estava orando e falando para Deus, nós temos que falar os nossos medos para Deus. Está falando, Deus, eu estou com muito medo, eu não sei o que eu vou falar. Não é pela ausência de preparo, eu estou me preparando tem 14 anos. Não é pela ausência de sermão, eu tenho mais de 2.000 sermões prontos. Não é por causa disso, irmãos. É porque pela ausência, pelo medo, pelo temor de falar aquilo que Deus não quer que eu fale. Eu já estava com o sermão pronto para pegar. E no meio do culto ontem, eu estava pregando em Azurita. Levantou uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Ficou do meu lado e falou exatamente as mesmas palavras que eu disse em oração. Aquilo me consolou de tal maneira que eu não aguentei, fiquei em prantos. Sabe por quê, irmãos? É aquela sintonia com o Espírito Santo. Aquela sintonia com o Espírito Santo. Aquela sintonia.
Aconteceu certa vez, eu trabalhando lá em Caxias, eu fui atender uma senhora, fui vender alguma coisa para uma senhora e cobrar dela. E ela estava totalmente apavorada porque os seus filhos tinham perdido, sumiu, desapareceu, não voltou mais. E aquela mulher tinha um bebezinho bem pequeno, tipo uns 4, 5 meses. E eu fiquei todo assim apavorado, o que aconteceu? Já chispei de lá. Na hora que eu estou subindo a escada e indo embora, o Espírito Santo diz para mim: eu quero que você volte e vai orar por aquela mulher. Eu disse: mas Senhor, como assim? Como assim, Senhor? Aquela mulher toda apavorada, um ambiente totalmente esquisito. Eu voltei lá e disse o seguinte: olha, eu vim aqui. Ela falou assim: eu não quero saber porque você veio aqui. Eu já disse que eu não vou te pagar, vai embora. Eu falei assim: não, eu vou orar para a senhora, eu não quero oração. Eu falei: senta aí que eu vou orar para a senhora. O Espírito Santo nos dá ousadia. Eu tenho orado o Espírito Santo. E lá em Timóteo diz que é o espírito de ousadia. Eu disse: senta aí que eu vou orar para a senhora. Irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o ambiente ficou em trevas. Eu senti literalmente coisas voando assim atrás de mim. Entrei numa dimensão quase Constantine, né? Quem já viu o filme? Entrei numa dimensão espiritual assim, ó. Só faltou o gato preto me olhando. Mas naquele mesmo instante em que eu coloco a minha oração diante dos ouvidos daquela mulher, o bebezinho de 4 meses começa a chorar copiosamente, começou a chorar. E na hora que eu vi, aquela mulher começou a apertar o bebê, e ficou endemoniada. E uma opressão violenta atrás de mim, eu rogando ao Espírito Santo misericórdia, para que Deus pudesse libertar aquela mulher só deu aquele olhar assim para mim, Senhor. Mas era sempre a minha oração, eu orava assim: Senhor, me leva no ninho da cobra, né? No ninho do demônio, porque eu já gostava dessas coisas mesmo. Agora eu tenho nojo, tenho raiva desse bicho. Tenho medo, porque é o Espírito que capacita. E graças a Deus aquela mulher foi liberta, para a glória de Jesus. Mas sabe, por causa daquela sintonia em ouvir o Espírito de Deus, volta lá. Recém-convertido, tinha uma loja bem ali, bem no final da Guaraciaba, e eu passei na frente da Guaraciaba, ali na frente daquela loja. O Senhor me disse o seguinte: eu era recém-convertido, eu tinha 15 anos de idade. O Senhor disse assim: volta lá e fala para aquela mulher, Salmo 37:5, confia no Senhor todo o teu caminho e todo o teu coração, e Ele realizará os desejos do seu coração. Eu disse assim: mas você é louco? O que é isso aqui? Parece que tem alguém falando aqui comigo. Eu falei assim: não vou não, uma vergonha danada, vou não. Voltei para casa, aquela voz me, incomodando, entre aspas, incomodando meu coração. Voltei lá, fiquei na porta lá, voltei para casa. Fui a terceira vez, entrei na loja, comprei uma roupa. Não queria comprar roupa, comprei uma roupa. Cheguei em casa, fui tirar aquele ticketzinho da roupa, né? Como é que chama aquilo ali? Etiqueta, né? E estava lá escrito Salmo 37:5. Eu falei: não é possível. Voltei lá e só cheguei para a mulher e falei assim: Deus manda te dizer isso. E fui embora. Sabe, irmãos, a sintonia de ouvir o Espírito de Deus. Talvez você já sentiu isso, talvez você já foi usado por Deus, ou talvez você ainda não sentiu, você quer experimentar isso. Eu quero dizer para você: o Espírito Santo não é uma experiência, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele quer caminhar contigo, Ele quer responder às suas orações, Ele quer estar com você todos os dias. E é noite de restauração, é noite de Deus trazer o fogo sobre o seu coração. A Bíblia diz que o Espírito, um dos símbolos do Espírito é o fogo, e Ele quer queimar, e não somente purificar as impurezas, mas Ele quer, fazer com que o seu coração esteja em chamas para Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Eu quero provocar o seu coração. Eu quero ser boca de Deus para provocar o seu coração a orar mais, a ler mais a Bíblia. Meu filho,
Já contei isso para algumas pessoas. O meu filho, nós descobrimos que ele é autista. E até os 3 anos de idade, 2 anos e meio, ele não falava nada praticamente. E a gente ficou muito preocupado com isso. A gente levou nos médicos, né? Nós levamos nos médicos, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, o médico da cabeça, que eu acabei esquecendo o nome. Enfim. E nós orávamos pedindo o Espírito de Deus para poder, apesar de não ser uma doença, mas para poder restaurar a mente do meu filho. E de uma hora para outra, irmãos, aos 3 anos de idade, meu filho começou a falar. E começou a falar bem. E não parou de falar até hoje. E ele aprendeu a ler. E ele está lendo, com 5 anos, ele está terminando pela primeira vez a Bíblia. Uma Bíblia infantil de 750 páginas, ele está nas 710 páginas. Ele disse: papai, já estou terminando de ler a Bíblia, já estou em Tessalonicenses, papai, já passei Tessalonicenses, estou em Timóteo, papai, está chegando, papai. Você está entendendo? E eu dizia para ele: filho, é um momento devocional, vai orar. Mas papai, cadê os meus alvos de oração? Porque eu não tinha impresso para ele ainda, eu orava pelo celular. Eu falei: senta aqui comigo. Ele falou assim: vamos sentar, papai, para fazer os alvos de oração. Aí eu coloquei uns alvos de oração. Não, papai, eu quero mais. Beto Carreiro, papai, eu quero Beto Carreiro. Irmãos, glória a Deus, sabe por quê? Porque o mês passado, o Senhor nos deu a oportunidade e respondeu a oração dele, de nós irmos no Beto Carreiro. Ele não pagou nada, foi 0,800. E detalhe, ele não precisou enfrentar fila, foi tudo assim, fura fila. Nós andamos 14 quilômetros, eu marquei no relógio, 14 quilômetros, ele feliz da vida, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus respondeu a oração dele. Sabe como ele ora? Espírito Santo, vem aqui, Espírito Santo. Eu ensinei ele a orar assim. E às vezes ele não quer orar, eu falo assim: ora pedindo o Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ele falou: papai, eu quero o dom de cura. Um dos alvos de oração dele é cura. Todos os dias ele ora por dom de cura. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está agindo, irmãos. Ele está lá todo dia. Tem hora que ele não quer, não. Claro. Até nós adultos, tem hora que a gente não quer estar. Mas eu ensino para ele que para achar o Espírito Santo, você tem que buscar de todo o coração. Mesmo não sentindo vontade, mesmo não sentindo desejo, mesmo não sentindo aquele arrepio, aquela vontade de falar em língua, mesmo não sentindo, esteja lá, seja fiel ao compromisso que você fez com Deus, porque o Espírito Santo vai se manifestar a Ele a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento. Eu quero dizer para você que Deus responde a sua oração. Eu quero dizer para você que Deus responde qualquer oração que você faça. Aconteceu uma vez, pastor, que eu tinha feito o orçamento do mês e eu precisava na época de R$575. E eu fiz para Deus, eu coloquei para Deus: Deus, eu preciso disso aqui. Eu tinha 50 centavos na conta e estava chegando o dia do compromisso. Eu falei: Senhor, e agora? Da onde que vai vir esse dinheiro? E eu orando durante algum tempo, chegou o momento que eu estava lá no centro de Caxias. Eu falei assim: olha, com meu amigo, eu vou ali no banco, na caixa, eu vou ver quanto que tem lá na minha conta. E na hora que eu cheguei na conta, fui tirar o extrato. Para minha alegria, para a nossa alegria, né, como diz a música, para a nossa alegria, tinha exatamente R$575,50. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três vezes, irmãos. Isso aconteceu várias vezes. Eu estava orando para um seminarista bem recém-chegado no seminário, e estava sem telefone. Antigamente, imagina, 10 anos atrás, não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje. Eu não tinha telefone na época. E eu estava orando: Senhor, eu preciso de um telefone. Eu preciso de um telefone, Senhor. Eu não tenho condição de comprar um telefone. Coisa simples. E aconteceu que
alguém que eu não sei quem é, encontrou o pastor Denilson aqui na frente da igreja e disse o seguinte: olha, eu comprei um telefone aqui, eu queria dar para o João. Eu nem sei quem que é esse cara até hoje. Ele chegou, deu o telefone para o pastor Denilson me ligou e disse: olha, estou enviando um presente de alguém que pediu para te entregar. Passado alguns dias, chegou no correio o telefone que eu estava orando. Aleluias. E o mais improvável aconteceu. Estava precisando de um tênis. E olha o tamanhozinho da criança. Quase 45. É muito difícil achar um tênis 45, né? É muito difícil, 44, é muito difícil. E estava orando, falei assim: eu preciso de um tênis, Senhor. E eu decidi não falar com ninguém. Eu nunca liguei para o pastor Denilson contar minhas necessidades. Liguei, pastor? Eu nunca liguei para a igreja para pedir 1 centavo à igreja. Liguei, pastor? Porque eu queria aprender a dependência do Espírito de Deus. E aconteceu que eu, chegando do trabalho, eu encontrei no meu quarto, que eu dormia num quarto de 4 pessoas, 3 tênis. E todos eles, o tamanho do meu pé, era um presente para mim. O Senhor respondeu a nossa oração. Talvez você vai pensar que isso é pouca coisa. Mas, irmãos, o Senhor, certa vez, me abençoou com uma quantia que eu nunca imaginei ganhar. Eu estava ansioso, querendo que Deus respondesse a minha oração para ir para Angola, para a África. Isso foi em 2013. E eu orava a Deus, e chegou o momento que eu, entre aspas, eu apelei para Deus. Falei assim: poxa Deus, eu cheguei no quarto chorando, olhando no espelho. Poxa Deus, eu peguei a Bíblia, abri lá no livro de Jonas, e falei assim: olha aqui o cara aqui, ó. Olha aqui esse cara aqui, Jonas, o Senhor chamou para ganhar almas em Nínive. Ele fugiu da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele arrumou dinheiro, comprou a passagem e fugiu da sua presença. E eu estou aqui querendo ganhar almas, ir para a África, e não tem um tostão no meu bolso, não estou fugindo, eu queria que o Senhor me desse. Falei desse jeito, falei revoltado. Tem oração que é muito perigosa, irmãos. Não coloquei Deus na parede, mas eu reivindiquei a promessa dele. E a passagem era R$4.000. Da onde que o seminarista naquela época ia tirar R$4.000? Irmãos, passou uma semana. E isso eu já estava orando. Mas nesse dia, quando eu rasguei meu coração, passou uma semana, aconteceu um milagre. Uma irmã, que eu nunca falei para ela sobre isso, um dos seus familiares morreu, ela recebeu um dinheiro. E ela disse o seguinte para minha mãe, que estava aqui na época: ô irmã Ana, depois a senhora me passa o número da conta do João, porque eu quero ofertar na vida dele. Aí minha mãe passou o número da conta e falou para mim: ó, uma irmã vai fazer um depósito para você. Quando eu abri a minha conta, irmãos, tinha exatamente R$4.000. Foi o dinheiro exato para eu poder comprar minha passagem de ida e volta para Angola, o gasto que eu tive lá, e ainda voltar com $200. Olha o que Deus faz. Eu tenho certeza que se vocês tivessem oportunidade também de testemunhar dos feitos de Deus na sua vida, eu tenho certeza que você contaria que nós passaríamos de meia-noite facilmente. Mas eu quero provocar o seu coração, porque tem mais, irmãos. Deus pode responder às suas orações, Deus pode mover de novo, Deus pode reacender a chama no seu coração novamente, Deus pode reinventar novamente, Deus pode te enviar novamente, você pode ser um ganhador de almas novamente, você pode dar frutos aonde você está plantado, porque a palavra do Senhor disse: ide por todo mundo. Ide, enquanto você estiver indo, aonde você está plantado, você tem que florescer. Enquanto você estiver indo, você tem que ganhar almas e fazer discípulos.
Mas talvez nessa noite o Senhor também está chamando pessoas para um compromisso maior. Eu gostaria que você ficasse de pé. Não sei se eu passei do horário, pastor. Não? Me dá mais 5 minutinhos? Pastor, 5 minutinhos, pastor? Mais 5? Quem me dá 5 minutinhos, irmãos? Quem me dá 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20. Irmãos, eu queria orar com vocês. Eu queria que vocês orassem comigo. Eu queria convidar você que anseia que o fogo do Espírito seja novamente aquecido no seu coração. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar. Você que anseia desse fogo, você que anseia dessa presença, irmãos, eu anseio dessa presença. Estou orando por isso, irmãos. Eu quero isso de coração, eu quero isso. Eu quero que os dons espirituais sejam derramados na minha vida. Eu quero, irmãos. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Só Deus pode batizar com fogo, irmãos. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus passeia. É um momento especial, irmãos. Só Deus pode enviar a sua Shekinah, irmãos. Só Deus pode derramar da sua unção e satisfazer a minha e a sua necessidade. Não podemos acender esse fogo por nós mesmos, não podemos produzi-lo, mas podemos nos humilhar. Podemos nos humilhar diante de Deus em total integridade, honestidade, confessando a nossa dependência, a nossa necessidade. Avivamento não começa com alegria, avivamento começa com choro. Talvez se você precisa confessar pecados, talvez se você precisa confessar para Deus os seus pecados, confesse nesse momento. Que avivamento começa a partir do momento que o nosso coração está quebrantado e contrito. Oh, Espírito Santo, vem nesse lugar, Senhor. Ah, Senhor, assim como John Wesley disse que ele se coloca em fogo diante do Senhor, para que os irmãos, Deus, sejam derramados diante de Ti, Senhor. Podemos buscar a Tua face, Deus. Toca, Espírito, nesse momento. O Senhor prometeu que viria. O Senhor prometeu que viria. Nós não vamos sair desse lugar enquanto o Senhor não derramar a Tua Shekinah, o Teu poder, o fogo queimando no nosso coração. Nós precisamos de fogo. Nós precisamos de fogo, Senhor, para estimular nossas emoções, para estimular o nosso coração, para aquecer a nossa alma. Nós precisamos de fogo, o fogo do Espírito Santo. Visita, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor prometeu que viria. O Senhor prometeu que viria. O Espírito Santo quer que você confesse a sua insegurança. O Espírito Santo quer que você confesse
Se o seu coração está fechado para Ele, o Espírito Santo quer que você confesse para Ele aquilo que você fez de errado, aquilo que você entristeceu. O Espírito Santo quer que você confesse os seus pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque esse ambiente é puramente espiritual. Isso aqui é uma fornalha, isso aqui tem fogo do Espírito Santo. Queima, Senhor, nesse nosso coração, Senhor. Não importa, Deus, o que as pessoas vão falar. Não importa, meu Deus. O teu Pai não importa, Senhor, absolutamente nada. Mas queima o nosso coração, Senhor. Reacende esse chama no nosso coração. Meu Deus, essa sequidão, Senhor. Meu Senhor, eu bater na porta e o meu coração queimou. Bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eleva, Senhor, eleva a temperatura desse lugar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. O Espírito Santo irá reavivar a sua devoção. Tem fogo cerrado em meu peito. Aleluia. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eleva, Senhor, a temperatura, Senhor. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. O áudio tá melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. O áudio tá melhor. Ele incendeia você com seu batismo ardente. Ele capacita você com a sua energia divina. Aleluia. Aleluia. Ele faz você brilhar com a sua radiância e zelo ardente. Aleluia. Aleluia. Tu, Cristo da chama ardente, purificadora, envia o fogo, teu dom comprado com sangue. Hoje pedimos, envia o fogo. Olha e vê esse exercício à espera. Dá-nos o Espírito Santo prometido. Queremos outro Pentecostes. Envia fogo. É o fogo que desejamos. É o fogo que suplicamos. Envia o fogo. O fogo satisfará cada uma de nossas necessidades. Envia o fogo. Força para sempre o que é direito. Graça para vencer a luta. Envia o fogo, Senhor. Eu não tenho descanso. Aleluia. Eu tenho fogo cerrado em meu Vem, peito. Senhor. E não me dá Vem, Senhor. Vem, descanso. Senhor. Vem, Senhor. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu não quero perder o fogo que arde em meu coração. O fogo atrai fogo. O fogo motiva. O fogo provoca. O fogo provoca fogo. Incendeia. Incendeia. Faz parte da natureza do fogo incendiar. Incendeia, Espírito Santo. Tu, Cristo da chama ardente, purificadora, envia o fogo, batiza com fogo, derrama o Espírito do fogo, derrama o teu fogo, Senhor. Oh, meu Deus, derrama o fogo, Senhor. Queremos outro Pentecoste, Senhor. Queremos outro Pentecoste. Queremos fogo do Senhor. Queremos revestimento do fogo. Ah, Senhor, o fogo atrai o fogo motiva, o fogo acelera a nossa devoção, o fogo reanima a nossa expectativa, o fogo reanima a nossa esperança, o fogo nos dá sede de buscar, o fogo do Espírito, força do fogo, o Espírito Santo derrama sobre os nossos corações. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, traz o nosso meio, Senhor. Aleluia. Ai, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O reino de Deus precisa de homens e de mulheres incandescentes. Deixa queimar, Incandescentes. Fogo no altar. Aleluia, aleluia, aleluia. deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deus te criou, irmão, para que você seja cheio do Espírito Santo.
Santo, cheio do Espírito Santo, ungido pelo seu Espírito, a plenitude do Espírito sobre o seu coração. Deixa queimar. Queima, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Nosso coração provoca, provoca, provoca fogo, provoca fogo, provoca fogo, provoca fogo, provoca, eleva a temperatura, eleva a temperatura, eleva. Aqui queremos queimar de amor por ti, Jesus. Queremos queimar de amor por ti, Espírito Santo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Senhor, nós precisamos de unção espiritual, Senhor. Nós precisamos elevar a temperatura espiritual do nosso coração. Nós precisamos de unção extraordinária e não de poder intelectual. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Seja derramado, seja derramado, seja derramado. É aqui que eu me sinto muito bem. É te adorando que eu me sinto muito bem. É te servindo que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Você está na fornalha do Espírito Santo, irmãos. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva o poder que há em ti. Ah, Senhor, eleva a temperatura espiritual, Senhor. Restaura cada coração abatido. Se houver ressentimento no seu coração, não interrompa o agir de Deus, porque o Espírito quer derramar avivamento no nosso coração. Nós queremos outro Pentecoste, Senhor. Nós queremos, ó Deus, a realidade permanente do Espírito Santo. Nós queremos a realidade permanente do Espírito Santo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Oh, Cristo, envia o fogo, Senhor. O teu dom comprado com sangue, hoje pedimos. Envia o fogo. Olha e vê esse exercício aqui, ó Deus, à espera. Envia o fogo.
Dá-nos o Espírito Santo prometido. Queremos outro Pentecostes. Envia o fogo. Suplicamos. Envia o fogo. Envia o fogo para salvar o mundo agonizante. Envia o fogo para salvar as almas. Envia o fogo. Ah, Senhor, graça para vencer, graça para lutar. Envia o fogo, poder para nós andarmos sobre o mundo vestido de branco. Para tudo isso, envia o fogo. Nós colocamos a nossa esperança, Senhor. O Senhor quer levantar jovens, o Senhor quer levantar pessoas, o Senhor quer levantar homens e mulheres para que possam ter um espírito de ousadia, não um espírito de fraquidão, não um espírito de fraqueza, não um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, o espírito para ir avante, para ir à frente, para guerrear, para vencer, para lutar, para ganhar. Envia o fogo, Espírito Santo. Envia o fogo, Espírito Santo. Restaura corações, batiza com graça, batiza com fogo, eleva a temperatura espiritual, eleva essa temperatura. O Senhor prometeu, Espírito Santo, envia esse fogo, aviva, 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 aviva. Jesus, só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Vai curar, irmão. Não há outro como. Aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E em comunhão com o Espírito Santo, é um cordão de 3 dobras. Você vai orar por esta pessoa, pedindo ao Espírito Santo a restauração, a restituição, o renovo. Como o Espírito Santo já disse aqui hoje, o inimigo tem roubado muita coisa dos jovens, dos filhos de Deus. E hoje é noite de restauração, de restituição. Então abraça uma pessoa aí, pelo menos. Se quiser abraçar 3, não tem problema, mas que seja homem com homem e mulher com mulher. E o Espírito Santo vai continuar ministrando, creia nisso. Ora pelo irmão agora, ora por essa pessoa, em nome de Jesus. Vai, isso, receba.
Abraça mesmo, abraça. Pode fechar a roda, fecha. E ora. Isso, Espírito Santo. O Espírito Santo vai se mover, ó. O Espírito Santo mandou fazer isso. O Espírito Santo está dando a ordem. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo. Restitui, Espírito Santo. O esposo abraça a esposa. O homem abraça o homem. E a mulher abraça a mulher. O filho abraça o pai. A filha abraça a mãe. E assim por diante. Vai, deixa o Espírito Santo tocar. Receba. Ageu 2 diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vou repetir para você tomar posse. Ageu 2 diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Toma posse aí, irmão, para a vida do seu irmão. Declara isso sobre a vida dele, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. O fogo nunca se apagará, arderá continuamente sobre o altar. O fogo nunca se apagará, arderá continuamente sobre o altar da sua vida. Não perca isso. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando hoje. Peça perdão. Peça a esse irmão para orar por você. Peça perdão ao Espírito Santo. Você não pode sair daqui com mancha, com ruga. Lembre-se das 10 virgens. Pega o óleo para sua candeia. Pega o óleo para sua lâmpada. Encha a sua lâmpada com óleo. Encha a sua lâmpada. Encha a lâmpada com esse óleo que está sendo derramado sobre a sua vida. Tenha a certeza, tenha a convicção, tenha a tranquilidade de saber que você está saindo aqui com a sua lâmpada cheia do óleo do Espírito Santo. Vem a bondade, Espírito Santo. Receba, 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 receba. Em nome de Jesus. Todos os dias da minha vida,
Santo, o Senhor nos visitou nessa noite, Espírito Santo. O Senhor nos visitou nessa noite. Nós queremos, ó Deus, receber mais do Senhor todos os dias. Nós queremos estar na fonte do Senhor todos os dias. Nós queremos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos visitar todos os dias. Em qualquer momento, ó Deus, aonde nós estivermos, aquilo que estivermos fazendo, que o Senhor venha visitar-nos, no nome de Jesus. Nós clamamos por esse fogo. Quando nós estivermos sozinhos na nossa casa, seja cozinhando, visita-nos com teu fogo, Senhor. Quando estivermos na escola, visita-nos, ó Deus, com teu fogo, para que possamos ser, Deus, como brasas incandescentes. Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje. Quero Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.